A paz do Senhor, amém, igreja? Amém. Quero te convidar a se colocar de pé, em nome de Jesus. Estaremos dando início ao nosso culto desta noite, de mais este culto desta noite. Amém, glória a Deus. Você possa falar com Deus nesse momento, baixe sua cabeça, esteja orando e falando com o Senhor nesse momento. Amém, Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, te exaltar e te render graças, Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Deus, por esse momento ao qual o Senhor separou para nossas vidas. Deus, queremos te adorar, te louvar, elevar ao Senhor nosso louvor, nossa exaltação, por tudo que o Senhor é, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda há de fazer, Pai. Ó Deus, recebe nossa adoração, nosso louvor. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Nós possamos ser impactados, ó Deus, com a Tua palavra, com a Tua presença. Saímos daqui da Tua casa nesta noite, alimentados, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos 124. Amém? Amém. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que nos deu por presa aos dentes dele. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Quem tem sentido o socorro de Deus na sua vida, a presença do Senhor, diga glória a Deus, aleluia.
com o seu irmão. Sem Jesus não dá para viver. Amém. Ele é nosso escudo, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Glórias a Deus. O Verbo se fez carne e entre nós Ele habitou, e vimos sua glória como a glória do Senhor. Ele como homem sentiu tudo que sinto, trocou minha tristeza pelo seu paraíso. Nele está a vida, nele está a paz. Ele é o Messias, quem breve voltará. Judeus e pra gentios, este é Jesus, o Deus de Israel. Volta verei a tua face, pra sempre a teu lado. Está pronto. Aleluia. O castiçal aceso.
verei a tua face, pra sempre ao seu lado. Glórias a Deus. Esperamos ansiosamente pela tua volta, Senhor. Glória a Deus. Eu e o irmão Ricardo estaremos agora fazendo um louvor. Os irmãos que trouxeram a sua oferta, né? O seu dízimo, pode estar trazendo ao altar. Amém. Glórias a Deus. Creio que todos estavam com saudade desse tempo, né? O culto, ele é contínuo na nossa vida. A adoração precisa ser contínua. Mas o povo de Deus gosta de adorar em comunhão, né? Reunidos. Ó, quão bom e suave é que vivam unidos os irmãos, né? E é muito bom quando nós nos unimos para ouvir a palavra, para adorar ao Senhor. E Deus nos proporcionou
essa oportunidade, né? Ainda que não com todo o corpo, mas com certeza nós vamos ver isso retornar à normalidade em breve. Amém? Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Amós 8. E nós vamos meditar no versículo 11, onde Deus ele tem falado ao nosso coração. Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Feche os seus olhos por um instante. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te rendemos graças, ó Deus, por mais esta grande oportunidade que temos de estar diante da Tua Palavra. E ela é eficaz, Senhor, e ela é poderosa para fazer tudo quanto lhe apraz. E nós, Senhor, entendemos, ó Pai, que nela está a vida e a força para os nossos dias. Por isso mesmo, abrimos o nosso coração e nos rendemos à inteira vontade do Teu Espírito Santo. E pedimos ao Senhor que faça de nós, Senhor, homens e mulheres, Senhor, com corações ensináveis, e aonde o Senhor possa prosperar, Senhor, nos fazendo manifestar a glória do Filho de Deus nessa terra. Nós queremos, ó Deus, dar liberdade para o Senhor, para que o Senhor possa fazer aquilo que cada um precise, para o Senhor ir de encontro a cada área e a cada canto do coração e da alma do Teu povo. Ó Deus, trazendo coisas novas do Senhor, do céu, para a vida de cada um. Toma a minha vida, Senhor, sob o Teu governo nesta hora. Que o Senhor possa apropriar, Senhor, de todo o meu ser, para que não fale eu, mas fale o Senhor, Pai. E que o Senhor seja conhecido por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu estava meditando um pouco e lendo, a gente tem estudado Provérbios, né? Ali em casa, acho que estamos os três lendo Provérbios e ali fala que Deus não deixa o justo passar fome. E Deus começou a falar sobre essa fome comigo durante esses dias todos, e fazendo as coisas, e Deus falando dessa fome. E depois Deus ele trouxe esse versículo de Amós ao meu coração. E Deus começou a descortinar algumas coisas para que nós pudéssemos compartilhar com você, né, nessa ocasião. E nós vamos entender que o povo de Israel, ele recebe essa profecia, e Deus fala dessa forma com Israel, porque Israel, ele havia se perdido, havia perdido a consciência de Deus, e Deus já havia dito para eles várias coisas, já tinha tentado trazer esse povo de volta, e havia ali palavras de repreensão, avisos, né? E o interesse de Deus era não permitir que aquele povo viesse a sofrer a consequência das suas atitudes, das suas escolhas, porquanto Deus ama aqueles que Ele fez, aqueles que Ele criou, assim como Ele ama a mim e a você. E Deus, Ele então chega a um ponto, Ele diz: eu vou pôr fome nesse povo, e vou pôr sede nesse povo. E não é fome de pão, mas é fome da palavra do Senhor. E nunca como os dias de hoje, que nós temos vivido, com esse quadro de pandemia, que nós temos percebido o quanto nós precisamos desse alimento do céu, o quanto nos faz falta a palavra de Deus, o quanto nos faz falta esse suprimento. E isso acontece por quê? Porque nós somos pessoas e nós existimos e temos vida em nós, né? Algo que eu anotei de forma específica para ficar mais claro para o nosso entendimento,
né? E a primeira coisa que nós vamos entender é o que é fome. O que é fome? E eu quero falar um pouquinho sobre o que é fome física e também o que é fome espiritual de uma forma resumida, para que a gente possa cumprir isso dentro do tempo proposto para nós nessa noite. A fome física é aquela fome, é a sensação, né, é um impacto, é um efeito, né, fisiológico que envia estímulos, né, e traz para nós alguns sinais de que o nosso corpo está precisando de alguma coisa. O nosso corpo, as nossas células, o nosso organismo, ele está precisando de nutrientes. Quando nós ficamos muito tempo sem nos alimentar, nós vimos o nosso corpo reagir. Quando ficamos muito tempo sem tomar água, nós vimos o nosso corpo reagir, né? E nós sabemos que o quê? Nisso vem a desnutrição, né? A desidratação. Por quê? Falta de comida ou falta de água. Então, esse organismo nosso, ele reage por quê? Porque ele tem vida, né? E a fome espiritual é aquela fome que traz os sinais de que nós estamos precisando de quem? De Deus. Que nós estamos necessitando de Deus. E quando isso acontece, qual é a forma em que nós reagimos? Porque quando nós temos fome de alimento físico, nós vamos à geladeira, nós vamos aos armários, nós mexemos nas vasilhas, nas latas, e nós procuramos logo o meio de suprir essa fome. E quando está acontecendo a fome espiritual, como é que nós reagimos? Ou será que nós estamos reagindo? Eu entendi que quando o Senhor ele traz essa palavra ao profeta Amós, e que ele direciona ela ao povo de Deus, aquele povo já havia perdido a fome de Deus. E Deus diz: eu porei fome nesse povo, e colocarei sede nesse povo. E é para que eles busquem a palavra de Deus. E o crente, ele precisa ter fome. Quais são os motivos que o crente precisa ter fome? Ter fome de Deus. Né? Eu anotei algo. E são 4 coisas e que você vai estar observando para que você entenda que você tem uma oportunidade de recomeçar sua vida a partir de hoje diante dessa palavra. Eu creio que Deus tem um recomeço para nós, sabe? Esse tempo é um marco para você mudar a sua conduta a partir de agora, que o Senhor nos dá essa oportunidade de recomeçarmos, né, na nossa caminhada espiritual. Então, por que o crente precisa de ter fome? 1, porque o povo de Deus tem vida. Amém? Só tem fome quem tem vida. Ninguém dá comida para um defunto. Ninguém dá comida para um cão morto. Só tem fome quem tem vida. E o crente tem a vida, porque tem o Cristo, tem o Filho de Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida está em mim e está em você. Mas quem tem vida também precisa de nutrição. A vida precisa de ser nutrida. E aquele que é crente, aquele que conhece o Senhor, ele precisa nutrir a sua vida espiritual. Ele precisa alimentar a sua vida espiritual. Por que é que nós alimentamos o nosso corpo, alimentamos as nossas crianças? Porque eles precisam de ganhar vigor, porque esse vigor vai garantir crescimento. Amém? Então, quando nós entendemos que nós temos vida e que nós precisamos nutrir essa vida e que essa vida vai gerar crescimento em nós, nós vamos viver outra coisa mais excelente ainda. Porque quando nós crescemos, Cristo é glorificado em nossa vida. Aleluia. E Deus, ele está à procura de que nós possamos dar lugar para sermos supridos, para sermos nutridos, alimentados e saciados. Uma das coisas que nós entendemos é que nós preocupamos muito com o nosso físico, com o nosso exterior, mas a maior preocupação na nossa vida, na vida de cada um, é com o nosso interior. Porque o nosso interior, ele vai trazer para fora algumas coisas específicas. Conforme aquilo que nós
introduzimos para dentro do nosso coração, isso transforma em ações, em atitudes, em comportamentos, em escolhas, e todas essas coisas, elas vão trazer alguma coisa de retorno, ou uma consequência, ou algo também de bom, né? E a palavra de Deus em João 6,33, ela fala algo tremendo, né? Ela fala de Jesus como o nosso pão. Eu estava vendo uma frase que fala assim: tem gente que come para viver e tem gente que vive para comer. O crente, ele precisa dos dois. Nós precisamos de fazer pelos dois: comer para viver e viver para comer. Por quê? Né? Vamos lá em João 6,33. Alguém abra, por favor. João 6,33. Por que o crente pode comer para viver e pode viver para comer? E deve fazer isso. É uma boa decisão nós vivermos para comer. Dá a sensação de que a gente vai morrer de comer, né? Mas com Cristo você pode viver para comer. E faz bem acontecer isso e decidir por isso. João 6,33 diz assim: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Amém? Então não importa se você coma para viver ou se você viva para comer. Se você comer do pão do céu, você vai viver. Amém? Então não importa, você pode comer até se fartar, que você não vai ficar obeso, não vai dar nenhum problema de colesterol alto, nenhuma reação contrária no seu corpo, na sua vida. Ao contrário, né, você vai ficar suprido, nutrido de Deus. Salmo 107:9. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Então você pode comer, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Quantos aqui têm sede de Deus? Aleluia. E a palavra de Deus diz que Ele sacia, satisfaz plenamente. Quem sabe nesses dias em que nós vivemos aí um pouquinho limitados nesse relacionamento com Deus, não que você não tenha tido relacionamento na sua casa, né, mas diminuiu o de estar na casa de Deus, né, e você tenha deparado com esse momento na sua vida, de estar sentindo sede de Deus, de estar sentindo fome de Deus. Quero dizer para você que Ele é aquele que vai te satisfazer. Ele vai matar a sua sede e vai saciar a sua fome. E se você entender isso em toda a intensidade e buscar isso de Deus, certamente que não só você vai viver e usufruir disso, mas também aqueles que estão à sua volta. Amém? Porque você vai encontrar força no Senhor. O que nos priva da fome? Há muitas coisas que nos privam da fome. Uma delas é os prazeres da terra, e outras são coisas boas e coisas ruins. Por que coisas boas nos privam da fome de Deus? Né? Vamos lá em Lucas 14, do 17 ao 20. A gente muitas das vezes pensa que só coisas ruins nos privam de termos fome de Deus. Mas existem coisas boas que fazem isso com a igreja, faz isso com a nossa casa, faz isso com a nossa vida. Então é necessário nós estarmos vigiando ou buscando entendimento para que não sejamos apanhados de forma alguma em alguma situação de que possa nos distanciar do Senhor. Lucas 14, 17 ao 20. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 jumentas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado.
E outro disse: casei e, portanto, não posso ir. Amém? Casar é ruim? Não é ruim. Tudo bem que existam casamentos que precisam, de uma intervenção ainda. Mas casamento é uma bênção, é coisa boa, É uma graça que Deus concede ao homem e à mulher. Casar não é ruim. Comprar fazenda também não é ruim. E comprar jumentas e juntas de bois também não é ruim. É sinal de prosperidade. Negócios, fazer negócios é ruim? Não é ruim. Não é verdade? Ter relacionamentos é ruim? Não é ruim. Viajar é ruim? Não é ruim. O problema é quando isso, ele priva as nossas vidas de sentirmos fome de Deus. Assim como o Senhor, ele relata nessa parábola, esses homens se viram tão ocupados e colocaram como prioridade os seus negócios, aquilo que eles haviam de empreender, que eles simplesmente abriram mão de estarem participando daquela ceia com aquele Senhor. Muitas vezes acontece comigo, acontece com você. Às vezes não é um campo, às vezes não é os bois, às vezes não é o casamento, mas às vezes é a televisão, às vezes é um livro, às vezes é a internet, as redes sociais, às vezes são as amizades. E isso vem para privar a gente de ter fome, porque nós entretemos com isso. O entretenimento, ele vai roubar essa fome que nós podemos ter de Deus. Porque quanto mais nós temos o Senhor, mais nós queremos dele. Porém, quanto mais nós ficamos sem o Senhor, mais distantes nós vamos ficando dele, E aí essa palavra, ela chama a atenção para nós, para que nós possamos estar avaliando. Será que não estamos demasiadamente ocupados? Será que não estamos dedicando importância demasiada a outras coisas, a ponto de que nós já não tiramos tempo mais para oração? Conseguimos ficar 2 horas na rede social, na internet, nas notícias, e às vezes nós não conseguimos ficar 1 hora meditando na palavra de Deus. Eu creio que isso é algo que talvez não só eu, mas você tenha vivido essas experiências. E às vezes nós precisamos lutar contra isso. Às vezes conseguimos ficar 3 horas, 2 horas em frente a uma televisão, mas não conseguimos ficar nem 20 minutos de joelho na presença de Deus. Conseguimos ficar assentado na roda com pessoas até 3 horas, 4 horas seguidas, conversando, e temos assunto de sobra, e às vezes até nos separamos sem conversar tudo aquilo que precisávamos, mas não conseguimos conversar com Deus nem meia hora. Às vezes conseguimos dormir tarde por causa de uma ou outra programação, mas não conseguimos abrir mão do sono para estar adorando a Deus. E nem essa palavra, ela chamava a minha atenção para que a gente pudesse aproveitar esse tempo de recomeço, para você fazer desse dia, dessa data, um marco na sua vida. A partir de hoje, a minha história vai mudar. Estava vendo o Hernandes Dias falando algo sobre um autor que chama Richard Foster, e ele fala algo relacionado ao jejum, e ele diz assim, que o jejum, ele revela aquilo que te domina. Porque às vezes a pessoa, ela precisa estar consagrando a sua vida, tirando um tempo para jejuar, mas ela não consegue por causa do alimento. E ele diz que o alimento, ele domina a pessoa. E às vezes na nossa vida não é o alimento que está nos dominando, mas às vezes é outras coisas. E aquilo que nos impede de fazer o que é para Deus, de fato, é aquilo que está mandando em você, aquilo que está mandando em mim, é aquilo que está administrando a minha vida e o meu tempo. O que é que tem administrado a sua vida? Quem é que está mandando aí? Quem é que está pondo os horários na sua vida? Quem é que determina o seu dia? Quem é que estabelece
a ordem das coisas na sua vida? É a internet? É a televisão? É os amigos? É o trabalho? Porque o trabalho não é ruim, mas ele não pode dominar você a ponto de te excluir, de te tirar os momentos de comunhão com o Senhor. E ele fala sobre isso, que o jejum é bom porque ele revela quem é que está mandando em nós. É a comida? Quem é que está ditando as regras da nossa vida? Dá uma avaliada nessa noite. Quem é que está pondo regra na sua vida? Quem é que está estabelecendo os seus horários? Você faz as coisas determinadas e organizadas de acordo com aquilo que você entende de prioridade na sua vida? Ou aquilo que está vivendo em torno de você, aquilo que está rodeando a sua vida, está determinando? E você marca para orar e o celular diz, não, dá só uma navegada. Você marca para estudar a Bíblia e os amigos dizem, não, vamos dar uma volta. Você marca para estar na célula e as pessoas, elas te convidam para outras coisas. Quantas pessoas programam? Quantas pessoas programam o ano inteiro, no final de ano, né? Esse ano minha vida vai mudar. Eu quero mais de Deus, eu vou buscar mais a Deus, eu vou estar mais na igreja, eu não vou perder uma célula, eu vou participar da escola dominical, eu vou ajudar na ação social, eu vou ajudar na escola dominical, eu vou trabalhar com as crianças, eu vou fazer tantas coisas. E o ano começa e de repente o ano chega pelo meio e nós não fizemos nada disso. Então é hora de nós lembrarmos de reavaliar a nossa vida. Há uma frase que ela foi fluindo no meu coração enquanto eu estudava e eu fui anotando ela e diz assim: quando não sentimos fome de Deus, é porque estamos cheios da comida do mundo. Porque quanto mais andamos com Ele, mais temos fome dele. Amém? E se nós não sentimos fome, é porque estamos cheios. Ninguém vai comer quando está cheio. Não é assim? Quando nós estamos cheios, nós não procuramos ficar achando alimento nos armários e nem na geladeira, nas panelas. Nós ignoramos aquela comida. Então nós muitas das vezes nos deixamos ser cheios do mundo. E aí vai faltar fome para estar com Deus. E isso é prejudicial. Isso é um grande mal. O que sacia a nossa fome? A fome do crente. Mateus 4,4. Alguém abra para nós, por favor. Glória a Deus. Quem encontrou pode ler bem alto. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra de Deus que vai saciar a sua fome. É essa palavra que vai nutrir o seu espírito. É a palavra de Deus que vai fortalecer o seu espírito. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. E quando nós alimentamos um desses, eles são fortalecidos. Se alimentamos a alma, onde estão as nossas emoções, ela vai ficar forte. E o que é que trabalha a alma? Alegria, tristeza, medo, amargura, rancor, ressentimento, ofensa, júbilo, celebração, alma. Muitas das vezes nós alimentamos a nossa alma. Mas o Senhor nos convida nessa noite a alimentar o nosso espírito. Mateus 5,6 fala também de sermos supridos por Deus, né, no que diz respeito à sede de justiça. A sede com aquilo que Deus já fez por nós. Diz assim: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Você tem fome
dessa justiça de Deus, daquilo que Ele fez por você, do que Deus conquistou para você, Ele vai te satisfazer. Jeremias 15:16 diz assim: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. O que é a palavra de Deus para você? Jeremias diz que para ele era a sua alegria e o seu júbilo. A palavra de Deus, ela é a boca de Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus fale conosco. Nós dizemos: Deus precisa falar comigo, eu preciso que Deus me dê uma direção, eu preciso que Deus me dê uma resposta, preciso que Deus me dê um sinal. E nós ficamos pedindo que Deus fale conosco. Mas essa palavra aberta, ela é a boca de Deus. Quando você abre, você lê, você medita nela, você está vivendo diante da boca de Deus aberta, entregando para você aquilo que de fato o seu espírito e a sua vida precisa para que ela possa mudar. O nosso problema é que a boca de Deus fica fechada no criado da nossa cama. A boca de Deus muitas das vezes está fechada em cima da mesa, num armário, em qualquer lugar. E aí nós ficamos dizendo: mas Deus não fala comigo. É porque nós não estamos abrindo a palavra de Deus, é porque nós não estamos entendendo que essa palavra que é a boca de Deus falando conosco, essa é a maior profecia para a vida do homem. E para encerrar, eu quero que você entenda algo: que se você quer ter vida, alimente-se dele. Você quer ter saúde, alimente-se dele. Você quer ter paz, alimente-se dele. Você quer ter força, alimente-se dele. Você quer ter vitória, alimente-se dele. Você quer crescer, alimente-se dele. Você quer glorificar a Deus? Alimente-se dele. Amém? Que Deus possa mudar o seu relacionamento para com Deus nessa noite. Eu não sei, de repente você já tem alimentado de Deus, mas você pode aumentar, intensificar esse alimento na sua vida. E de repente você tem sentido que você não está sentindo mais vontade de orar, não está conseguindo mais adorar a Deus, não tem mais prazer naquilo que é de Deus. Deus hoje quer te renovar. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé. O irmão Jadir vai estar louvando ao Senhor com um cântico. E eu quero convidar você a adorar a Deus, começar a quebrar as fortalezas nessa hora, através de adoração. Você pode começar adorando com as suas próprias palavras. Irmãos, e às vezes a gente fica tão preocupado com rituais que a gente pode fazer as coisas de uma forma tão simples e que a gente pensa: se eu não ajoelhar, não é recebido por Deus. Mas quando nós, principalmente as mulheres, estamos lavando, nós podemos estar ali louvando ao Senhor e reconhecendo o senhorio de Deus, a grandeza de Deus, dizendo: Senhor, Tu és poderoso, Tu és lindo, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu prazer, o Senhor é a minha alegria, a minha porção, o Senhor é o meu tesouro. E às vezes quando nós estamos no carro, nós estamos dirigindo, nós também podemos fazer isso. Mas muitas vezes nós nos tornamos religiosos e a gente fica tentando protocolar, organizar demais para que aquilo seja cumprido, de uma forma quadradinha. Não, adorar a Deus, você adora o tempo todo. Ele é digno de toda adoração, digno de todo louvor, em todo lugar e em todo tempo. Que você aproveite bem o seu tempo. Aproveite quando você entrar no quarto, você sair para a sala, quando você entrar em casa, quando você sair de casa, quando você assentar, quando você levantar, quando você acordar, diga: o Senhor é bom, Deus é lindo, o Senhor é Deus. Isso é adoração, e você começa a quebrar resistências, destruir fortalezas.
seu dia vai ser muito melhor do que os outros dias. Vamos adorar ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Com a minha vida quero adorá-lo. Diga para Ele nessa noite que você quer adorar. Com tudo que tenho, Deus, eu quero adorá-lo. Sei que sou pequenino, Aleluia. mas quero adorá-lo. Prostrado aos seus pés, Deus, eu quero adorá-lo. Diante do trono, Chegue-se para o Senhor. vou erguer o meu altar. Deixa Deus restaurar o seu altar nessa noite. Quero a tua presença, pois sem ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Oh, faça Eu isso. quero te adorar. Faça isso nessa noite. Porque sei que Deus tu és. Eu te louvarei. Eu te louvarei. Eu te louvarei. Tu és meu Deus. Aleluia. Te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Tu és meu Deus. Adore ao Senhor. Glória a Deus. Tenha um tempo com o Senhor nessa noite. Mas Senhor, me ajuda a mudar. Me ajuda, Senhor. Estar sobre a autoridade, Senhor. A estar sob domínio, Deus. Da minha carne, das minhas vontades, dos meus prazeres. Peço ao Senhor que te ponha sobre todas as coisas, aquilo que tem sujeitado você a ponto de tirar você do Senhor. Fale com Deus nessa hora. Fale com o Senhor, adore o Senhor. Comece a dizer palavras de louvor e de gratidão ao Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Fale com o Senhor. Ajude o teu povo, Senhor. Ajude a tua igreja, Senhor. Essa palavra, Deus, Pois sem ti não posso ficar. Essa ele provou fome em você. por favor, Deus. Ele disse que poria fome naquela nação, naquele povo. Oh, Deus. Diga para o Senhor, Senhor, eu estou com fome, mas eu não quero só isso. Seja a tua presença. Não se contente. Senhor, traz sede. Fome e sede, até que nada mais importe. Até que eu esteja, Senhor,
acima de tudo aquilo que me faça, Senhor, estar submissa, Senhor, aquilo que me tira do Senhor. Aleluia. Abra o seu coração para o Senhor nessa noite. Abra o seu coração. Aleluia. Abra a sua boca, porque a palavra de Deus nos diz que se um filho pedir pão, um pai não dá pedra. Sabe aquilo que você está pedindo, que você vai pedir agora? Pode ter a certeza que o Senhor diz muito mais do Senhor se você pedir dele do seu Espírito. É disso que você precisa, mais do Espírito de Deus? Então peça ao Senhor nessa noite. Peça ao Senhor, oh Deus, aumenta, intensifica, acrescenta, alarga, alonga. Senhor, acrescenta, Senhor, na minha vida uma fome tal de que eu possa, Senhor, lutar, ó Deus, e resistir a tudo quanto o Senhor me rouba de Ti. Oh, Glória a Deus. Eu te louvarei. Eu te louvarei. Eu te louvarei. Tu és meu Deus. Instrumento. Você pode desfrutar desse momento. Há corações nessa noite quebrantados diante do Senhor. E Ele veio. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo. É o nome de Jesus. Santo, santo, santo. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Bendito, O exaltado. Senhor é aquele que dá força ao fraco, Aleluia. anima o abatido, Glória a Deus. alegra o entristecido. Santo, santo. É aquele que transforma as lágrimas em riso. Aleluia. Glória a Deus. É aquele que traz saúde no lugar da doença. Glória a Deus. E Ele quer fazer isso para a sua vida. Amém. Seja alimentado pela palavra. Em nome de Jesus. Amém?